Hoje vamos falar sobre Sete, o filho de Adão e Eva. Quem era Sete? Sete era filho de Adão e Eva, o primeiro casal que Deus criou. Sete era o seu terceiro filho, que nasceu depois de Abel. Veja o que a Bíblia diz sobre o seu nascimento. Novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Gênesis capítulo 4, versículo 25. O contexto do nascimento de Sete foi um contexto de muita dor, porque seus pais haviam perdido seu filho Abel, que havia sido assassinado covardemente pelo seu próprio irmão. Por isso, quando Sete nasceu, ele foi muito amado pelos seus pais, porque de alguma maneira ele estava suprindo a falta de um filho que eles haviam perdido. É como se ele fosse a esperança para um novo recomeço. Por isso que o nome Sete significa designado ou compensação. Apesar de um filho nunca substituir o outro, Sete, por meio de sua vida e testemunho, mostrou que é possível uma pessoa servir a Deus de todo o coração, apesar de sua natureza caída e pecaminosa. Caim havia se desviado do plano de Deus e assim cada dia se distanciava mais dos ideais que Deus tinha para a sua vida. A sua descendência então deixou de adorar o verdadeiro Deus, passaram a servir seus próprios instintos. A descendência de Caim é marcada pela desobediência e maldade. Sete, ao contrário de seu irmão Caim, serviu a Deus de todo seu coração e assim ele ensinou a verdadeira adoração a seus filhos. Por isso a descendência de Sete é marcada na Bíblia como a descendência daqueles que adoram a Deus verdadeiramente. Veja o que a Bíblia diz sobre Enos, filho de Sete. Também a Sete nasceu um filho a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, versículo 26. Se você adora a Deus de todo o seu coração e obedece a sua palavra, então você pode se considerar da descendência de Sete espiritual. Na escatologia bíblica, a descendência de Sete representa os justos, enquanto a descendência de Caim representa os ímpios, as duas classes de pessoas que existirão antes da vinda de Jesus. De qual lado você quer estar? Como era a aparência de Sete? Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete, Gênesis 5, versículo 3. A Bíblia fala que Sete era o filho mais parecido com Adão, ele era mais alto que os seus outros irmãos, e ele também tinha uma ótima aparência, se parecia muito com Adão. E lembrando que quando Adão foi criado não existia pecado, ou seja, Sete era um homem alto, forte e belo. Realmente ele era a imagem e semelhança do primeiro homem que foi criado por Deus. Mas é importante lembrar que quando Sete nasceu, o pecado já havia entrado no mundo, ou seja, ele tinha uma natureza pecaminosa como a de Caim. Porém, ele lutou contra ela e com o poder de Deus alcançou a vitória. Vou ler com vocês aqui uma citação de um livro que fala um pouco sobre Sete. Bacana? Sete era de estatura mais nobre do que Caim ou Abel. Parecia-se muito mais com Adão do que os demais filhos. Tinha caráter digno, seguindo as pegadas de Abel. Contudo, não herdou mais bondade natural do que Caim. Com referência à criação de Adão, acha-se dito: semelhança de Deus o fez. Mas o homem, depois da queda, gerou um filho, a sua semelhança conforme a sua imagem. Gênesis 5, versículo 1 e 3. Ao passo que Adão foi criado sem pecado, semelhança de Deus, Sete, como Caim, herdou a natureza decaída de seus pais, mas recebeu também conhecimento do Redentor, instrução e justiça. Pela graça divina serviu e honrou a Deus, e trabalhou como teria feito Abel, caso ele vivesse, para envolver a mente dos homens pecadores a reverência e obediência ao seu Criador. Essa citação está no livro Patriarcas e Profetas da escritora Ellen White. Que possamos ser cristãos sinceros como Sete, que por meio do seu testemunho influenciou sua família a adorar o verdadeiro Deus.
Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau.